Essa questão de política de esquerda e de direita, né? Ela surgiu lá na França. Né? Exato. Foi introduzido ali no período do Iluminismo e ela veio ter mesmo a ascensão dela, não é, na Revolução Francesa, né? E é ali que todos chamam de o berço vamos colocar da minha forma, o berço da política, né? Porque foi onde explodiu esse desejo. E aí ali falava o seguinte, né? Que à direita do saguão sentavam-se os girondinos, né? E à esquerda sentavam ali os jacobinos. E aí surgiu, né? Os jacobinos eram aqueles que estavam ao lado da vontade do povo, né? E os girondinos eram aqueles que queriam, entre aspas, colocar uma mordaça no rei, né? O rei Luís XVI, coloquei aqui uma pesquinha aqui que eu já não ia lembrar o nome dele. Sim. O rei Luís XVI, que inclusive terminou guilhotinado, né, por conta de toda essa revolução. Aí você vai ver grandes escritores, né, como Voltaire, Giraud, né, e o Jean-Jacques Rousseau, né, que foram pessoas que ali na época do Iluminismo escreveram inúmeros livros falando justamente a respeito desses tipos de conceitos que foram trazidos ali à tona na Revolução Francesa. Então, para você que fala muito, eu sou de direita, eu sou de esquerda, vale ressaltar que o termo, né, direita e esquerda surgiu ali. Eu gosto mais de falar, né, sobre conservadorismo e progressionismo, que são os termos mais indicados, né? Sim. E como você disse, pastor, eu acredito muito nessa questão, sabe? De que as pessoas elas precisam ter um entendimento e criar uma opinião própria, ao invés de se pautar em opinião terceirizada, né? Eu trabalhei em uma empresa, tenho um amigo, a gente conversava muito, 2 amigos, né, provavelmente vão assistir ou já estão até assistindo a essa live, e a gente falava muito a respeito de política, não é? Né, era muito mais favorável às questões progressionistas, né? E quando a gente conversava com ele, a gente percebia que era muito mais um voto pautado em gratidão do que em ideais políticos. Sim. Né? E o que eu vejo, né, nas pessoas de hoje é justamente isso. Essa questão do voto por gratidão. Só que, como você disse, aqui na Bahia, eu não vou nem pegar o histórico brasileiro, vou pegar o histórico baiano. Nós temos aí, como você falou, já mais de 20 anos de governo, não é? Pautado no progressionismo, não é? E eu estava vendo um mapa de desigualdade social em raios globais, só que focado no Brasil. E a Bahia é colocada como o estado mais pobre do Brasil. O Nordeste, a região nordestina, é a região mais pobre do Brasil. E se a gente for fazer uma análise mais profunda da coisa, a gente vai ver que os partidos progressistas estão há muito tempo governando justamente a região do Nordeste. Justamente. Não tem mudança. A gente continua parado, né? Você vai procurar emprego hoje. As pessoas vão pegar e vão falar, mas é porque você precisa se qualificar melhor e tal, etc. Um baiano que sai daqui e vai para, por exemplo, Rio Grande do Sul, encontra emprego muito rápido. Sim. Um amigo meu teve que ir embora daqui e foi para Manaus para trabalhar em Manaus em uma montadora de veículos. Outro agora foi embora daqui para trabalhar também no Amazonas, né? Nós estamos evadindo, estamos saindo do nosso estado por falta de emprego. Esses dias, a mídia, a nossa mídia, ela botou assim, né?
ex-presidente Bolsonaro ataca os nordestinos. Aí eu entro e vou ver a fala de Bolsonaro. Aí Bolsonaro está dizendo que por que os baianos saem da Bahia para ir procurar emprego em São Paulo? Por que você não vê paulista saindo de São Paulo para vir procurar emprego na Bahia? Aí ele diz assim, por que tem que ser sempre de lá para cá e não daqui para lá? E aí eu fiz um comentário embaixo. Qual foi a mentira que ele disse? Essa é a grande realidade. A Bahia hoje tem um dos piores índices de desemprego. Everson já tinha dito ali, mas eu ia perguntar a ele, você sabia que a Bahia, nós temos o pior índice de pessoas abaixo da extrema linha da pobreza está na Bahia. Que o PT governa há mais de 20 anos. Você vai no interior da Bahia, você vê essa grande realidade. Não é longe, não, é no nosso estado. Eu repito aqui, nós temos o pior índice de investimento na educação básica. O atual governador disse há poucos dias atrás sobre a questão da aprovação em massa dos alunos, que ele achava um crime o professor reprovar o aluno. Quer dizer, além de ser uma afronta ao professor, é ser uma pessoa sem noção. Como é que você aprova um aluno que não está adequado para ser aprovado? Existe ali a prova, a aplicação da prova, do teste. O professor sabe quem tem condição de passar, sei lá, do primeiro ano para o segundo ano, para o terceiro ano, e assim vai. Mas por que esse desespero de essa aprovação em massa? É justamente o interesse da má informação. Esses dias nós vimos, aliás, na época, né, das eleições, o atual mandatário da nação, ele disse que o Nordeste é a região do país que tem a pior educação, que tem a pior segurança, que tem o pior investimento em casa. E a região do Nordeste é governada pelo PT há esses anos todos. Eu acho que depois que ele discursou, alguém deve ter dito a ele, rapaz, você não era para dizer isso, porque é a gente que governa lá. Você entende a gravidade do problema? E nós, povo baiano, né, alguns amigos e irmãos baianos, continuam votando nessa turma. E o que às vezes muito me entristece é que essa turma, Emerson, ainda está tendo acesso aos nossos templos, às igrejas evangélicas. O pastor, meu Deus do céu, ainda está colocando o cidadão que representa esse tipo de política, esse tipo de ideologia, esse tipo de comportamento no altar. E ainda dando a paz do Senhor, meus irmãos, e a igreja respondendo amém. É sobre isso que nós estamos falando. A gente precisa parar para pensar. O que é que nós estamos fazendo com o futuro dos meus filhos, meu Deus do céu, dos meus netos? A Bahia fechou agora, o governo atual fechou mais de 115 escolas em todo o estado. Agora começaram a propaganda de que nós vamos construir educação, mais educação da nossa gente, algo do tipo. Para quê? Para enganar as pessoas que, desculpe, algumas delas não têm pelo menos a coragem de se informar adequadamente. No nosso município, nós temos caso de escolas estaduais, por exemplo, que o teto desabou sobre aluno. Essa chuva que deu agora aí, de teto desabando. Então, para que novas escolas se você não consegue manter o que você já tem? Para que anunciar novos hospitais? Nós temos hoje na Bahia, por exemplo, o problema da regulação. Nós passamos pelo ex-governador Jacques Wagner, promessa de resolver a regulação, não resolveu. 8 anos de Jacques Wagner. Passamos pela promessa do ex-governador Rui Costa, né, do caso lá dos respiradores que comprou em fábrica que mexe com e nunca entregou esses respiradores na Bahia.
Prometeu, também não fez. Nós temos agora o governador Jerônimo, que, diga-se de passagem, foi eleito o pior secretário de educação do estado da Bahia de todos os tempos. Hoje, governador, não consegue resolver o problema da regulação. Aí um deputado estadual olhou para mim e disse que o governo do estado não resolveu porque é uma questão relativa. Relativa para quem, deputado? Porque precisa de tempo, mais tempo do que vocês tiveram ao longo desses quase 20 anos para resolver o problema? Para que se constrói tanta policlínica? Nós estamos construindo porque vai desafogar a fila de não sei o quê, vai desafogar isso ou aquilo, e a regulação continua aí, fazendo o povo da Bahia sofrer. E aonde está o governador? Aonde está aqueles que se dizem cristãos da base do PT na Bahia para poder defender? Para poder defender Dona Maria, que tem 70 anos e está num hospital municipal esperando pela regulação. E não consegue. Sabe o que no final acontece? Muitos deles, infelizmente, perdem as suas vidas.